A realidade aumentada e a realidade virtual e a simulação, né, é interessante a gente parar para pensar de onde veio isso, porque são tecnologias muito novas, especialmente para o público em geral, para a gente usar no dia a dia, são coisas de 5 anos para cá no máximo, mas o primeiro visor de imagens 3D, né, que algo que lembra um pouquinho, bem de longe, realidade aumentada e realidade virtual, vem de 1838, e eu não digitei errado, em 1800 mesmo. Os caras fizeram lá um visor com umas lentes anguladas, né, que conseguiam dar essa impressão de você estar vendo alguma coisa em 3D, uma foto em 3D. E o primeiro simulador de voo, que obviamente não era um simulador virtual, né, não tinha um computador ligado ele ali, era totalmente eletromecânico, ele foi em 1929. Esse foi um simulador que foi muito utilizado na Segunda Guerra Mundial para os pilotos que pilotavam lá. Mal tinham inventado o avião, os caras já estavam simulando, né? Então, essas tecnologias, elas são muito antigas, né? E a ideia, a vontade da gente simular alguma coisa vem de muito tempo, e aí com o avanço das tecnologias a gente foi conseguindo ter uma fidelidade cada vez maior e projetos cada vez mais complexos, né? A área de realidade virtual teve um grande boom nos anos passados, recentes, né, por causa das tecnologias que, tanto o hardware para executar as aplicações, né, a gente tem computadores hoje com poder de processamento bem alto, placas de vídeo bem poderosas para poder gerar as imagens, e os dispositivos mesmo, né, os óculos com pouco atraso, então que ele consegue renderizar as imagens e entregar com uma alta qualidade para o usuário, com um pouco atraso, para não causar náusea e tudo mais. Essa aqui é uma curva de maturidade de diversas tecnologias, né, que essa consultoria Gartner ela faz um acompanhamento ao longo dos anos, e essa é uma curva de 2017, e a realidade virtual ela está por aqui. Eles preveem que de 2 a 5 anos ela vai estar totalmente consolidada no mercado. Hoje, obviamente, a gente já tem milhares de aplicações utilizando isso, e ela já está ali caminhando para consolidação total, né? Para a gente ter uma ideia, até o momento foram investidos já mais de 2 bilhões de dólares no setor, só em startups no setor de realidade virtual, e em dispositivos de realidade virtual no ano passado as vendas já passaram de 1 milhão só de dispositivos, né? Essa é uma outra projeção da Goldman Sachs, de até 2025 o mercado de realidade virtual vai estar na faixa ali de uns 35 bilhões de dólares no mercado mundial. E aí, mais ou menos metade desse mercado é entretenimento, puro entretenimento, cinema, videogames, é uma área que movimenta muito dinheiro, mas a outra metade é todo de setor empresarial, setor público, então educação, treinamento, muitas aplicações são vistas na área de saúde também, engenharia. Então aqui só para mostrar um pouquinho, né, do potencial dessas tecnologias e de quanto que elas estão crescendo. A realidade virtual, não acredito que a maioria das pessoas aqui no mínimo já ouviu falar do termo, né, mesmo quem não conhece a fundo, mas de uma pincelada por alto aqui, né, a realidade virtual, o conceito principal dele é que o usuário ele vai ser imersivo totalmente, ele vai ser colocado totalmente numa experiência sintética, uma experiência gerada pelo computador. Então a ideia é que o usuário vai poder interagir com aquilo sem ter necessariamente uma consequência real, né? Então, no caso de um simulador de direção, por exemplo, se ele bater com o carro virtual dele, ele viu o problema acontecer, mas não teve que passar pela experiência de sofrer aquela colisão real, né? E a gente tem aqui também, só para relacionar, né, a realidade aumentada, que tem sido bastante aplicada no setor industrial, por exemplo, para inspeção, para um acompanhamento de uma ordem de serviço que um funcionário tem que fazer em um determinado equipamento, onde você pode adicionar elementos ao mundo real. Então a pessoa continua enxergando o mundo real ao redor dela, e a gente tem elementos virtuais sendo adicionados lá.
Então aqui a gente tem, por exemplo, o HoloLens, que é um óculos da Microsoft, que a gente pode colocar aqui, por exemplo, nesse ambiente eu poderia colocar hologramas aqui, que só com óculos eu estaria vendo aquilo, e aí poderia estar aparecendo, por exemplo, eu utilizo uma inteligência artificial e aparece na cabeça de cada um de vocês, assim, pelo óculos, o nome de vocês, e aí eu consigo colar aí o nome das pessoas sem ter que decorar. Então a ideia da realidade aumentada é isso, né? Complementar a experiência que o usuário tem. Isso aqui é uma visão um pouquinho mais acadêmica disso, né? Então, o que a gente chama de a realidade mista aqui. Então, seria o mundo real de um lado do espectro aqui e o mundo virtual do outro lado, e a gente pode caminhar nessas direções. Então, do mundo real eu posso melhorar, né, esse mundo real colocando a realidade aumentada ali, ou seja, colocando elementos adicionais, e do outro lado do mundo virtual, que é totalmente sintético, eu posso também colocar alguns elementos reais, que é aumentar a virtualidade aumentada, que a gente chama, né? Que eu posso, por exemplo, num simulador, num treinamento, muitas vezes a sensação tátil, eu ter uma sensação de espacial é importante. Então existem técnicas, ferramentas para, por exemplo, eu conseguir com óculos aqui, eu não estou vendo nada do ambiente, eu ainda visualizar minhas mãos ou equipamentos que eu estou utilizando, e aí a gente vai fazendo essa combinação. Aqui, não sei se a imagem está muito boa para visualizar, mas a gente tem, né, o mundo virtual aqui, totalmente virtual, na realidade virtual, não enxergo nada do mundo real. Aqui eu tenho um ambiente real com um elemento virtual sendo projetado em cima dele, e a gente tem esse conceito da realidade mista, onde eu tenho um mundo real, eu tenho um elemento virtual, mas eles se comunicam, né? Eles conversam entre si. Então aqui, por exemplo, o bichinho está atrás do sofá aqui, ou seja, esse sistema ele foi capaz de entender que tem algum obstáculo aqui, e na hora de colocar o bichinho ali, esse obstáculo está na frente daquele elemento, o elemento é adicionado no mundo real, mas ele parece que ele faz parte daquilo, né? Apesar de eu ainda precisar de um dispositivo, um óculos, alguma coisa assim, para enxergar aquele elemento. Existem, inclusive, pesquisas, pesquisa muito de ponta, né? Ainda vai demorar bastante, possivelmente vai demorar bastante para estar no mercado, de tecnologias onde a gente vai poder colocar, por exemplo, lentes de contato que vão projetar isso diretamente nos olhos, aí você não vai precisar de óculos ou um dispositivo externo. Aqui ficou bem ruim de ler, né? Mas é só uma tabelinha, acho que essas apresentações vão ser compartilhadas depois também, né? Aí vocês podem ver com mais calma, mas é só uma tabelinha para falar um pouquinho do custo desses dispositivos, né? Então, hoje eles já são dispositivos para quando você vai pensar no mercado, né, de empresarial, vai desenvolver um treinamento, um curso, já são acessíveis, né, todos ali abaixo os dispositivos em si abaixo de $1.000, e aí o dispositivo mais os equipamentos que a gente precisa, um computador com um bom poder de processamento, ali na faixa de uns $1.500, $2.000, você consegue já um ponto de partida. Hoje, os principais headsets de realidade virtual que a gente tem no mercado, então nessa faixa de preço que eu mencionei, né, a gente tem o HTC Vive e o Oculus Rift como as principais ferramentas, os principais óculos, mas a gente tem outras opções também, como o PlayStation VR, que é mais para entretenimento, com videogame. Tem uma linha de óculos licenciados pela Microsoft, aí tem vários fabricantes diferentes que fazem, e a gente tem dispositivos, óculos para dispositivos mobile também, então aqui o Samsung Gear VR, onde você usa o óculos e encaixa um celular ali para utilizar ele como tela. E aí, o que é interessante, né, da realidade virtual para o contexto aí de treinamento, de simulação, né? Sem a realidade virtual, sem a simulação em si, um treinamento em um determinado equipamento, por exemplo, lá no Senai a gente tem um simulador de colheitadeira florestal. Um treinamento numa colheitadeira real, você ia precisar para que a pessoa tivesse que praticar naquele equipamento real. Então isso ia precisar levar o técnico até o local onde a colheitadeira está, em campo, se fizer qualquer erro lá, teria o risco
real de um acidente, fazer novos treinamentos. Se você fez mudanças, você vai ter que levar o carro de novo, fazer todo o procedimento de novo. A gente tem um outro exemplo, a gente tem um simulador de elétrica lá, que o pessoal ia da Petrobras ia para a Europa fazer o treinamento, e agora eles vão lá para Benfica. Os funcionários não gostam muito, mas o pessoal que paga os treinamentos adora, né? Porque agora a viagem ficou bem mais curta. Então, acaba que você ter essas ferramentas para um treinamento mais próximo, né? Mais à mão, mais portátil, facilita bastante o processo. Uma outra opção seria, né, fazer aulas em vídeo, PowerPoint, manuais. E aí a simulação ela vai permitir que você dê um ambiente livre de riscos para aquela pessoa treinar. E aí você, além de ter a economia e tudo, você traz várias vantagens daqui, né? Você pode visualizar diferentes resultados que vão acontecer ali, fazer testes e variações que não seriam possíveis num ambiente real, né? Trazer também mais precisão, fazer verificações bem precisas do que a pessoa está fazendo, de todas as entradas que ela está dando para o simulador, para entender como que ela está interagindo com aquele ambiente, o que seria difícil também de visualizar no mundo real. A gente tem, basicamente, assim, bem por alto, 3 tipos de simulação. A simulação viva, onde pessoas reais vão utilizar, vão interagir utilizando sistemas reais em um ambiente real. Então, por exemplo, o exército vai a campo e os soldados vão fazer operações como se eles estivessem fazendo uma operação de verdade, só que aí na hora de disparar um tiro, ou ele vai ter uma arma adaptada ou ele não vai disparar aquele tiro, obviamente, né? Mas você está pensando em todo o custo que você teria de uma operação real, talvez um pouco reduzido, mas grande parte desse custo sendo aplicado, porque as pessoas vão ter que se deslocar até aquele local. Então, eu falo do exército porque foi algumas conversas que a gente teve recentemente, então está bem fresco. Eles têm exercícios desse tipo, que eles deslocam realmente tropas e tem que levar comida e manter aquelas tropas em campo para um treinamento. Então é um tipo de simulação viva que a gente chama. A simulação virtual, as pessoas reais vão fazer essa mesma simulação em um ambiente virtual, um ambiente sintético. Então, num simulador de combate, por exemplo, as pessoas poderiam fazer isso com a realidade virtual utilizando óculos. E a gente tem a simulação construtiva, que é uma simulação mais voltada para processos, né? Então, por exemplo, no setor de trânsito, a gente poderia fazer uma simulação onde você vai querer verificar, de acordo com parâmetros que você definiu aí na cidade, como que vai fluir o trânsito na cidade, algo do tipo. Alguns benefícios da simulação virtual, né? Você vai ter redução de custos com peças, equipamentos, ali, materiais. Qualquer dano que a pessoa que está treinando cause nos materiais não vai ser um dano real, né? Vai ser algo que foi virtual, que foi simulado pelos erros dele. Então, num treinamento com um veículo, você não vai ter custo com combustível, por exemplo. Inicialmente, um treinamento 3D, ele pode parecer caro, assim. A gente vai desenvolver um simulador novo do zero. Isso pode parecer caro, mas o dinheiro, esse investimento vai ser amortizado ao longo do tempo. Antes de ir para a Firjan, eu trabalhei na Marinha e eles usam muitos simuladores, né? O pessoal que estaciona, né, os navios aí na Bahia, todos eles fazem treinamento e provas em simuladores antes de irem interagir com o navio real mesmo. E esse simulador que eles usam para esse caso em particular, que era o que eu estava trabalhando para substituir, eles tinham um simulador que já estava em uso há 20 anos. Então é um simulador que foi feito, teve um custo, mas depois ele é utilizado por muito tempo, né? Esse aqui é um outro exemplo, né, de um caso da Marinha dos Estados Unidos, onde eles fizeram um comparativo do custo de treinamento com os equipamentos deles que eles queriam simular. Investiram 1,2 milhão na construção do simulador e já conseguiram um retorno,
o investimento, o retorno do treinamento de 2,96 milhões. Né? Então, a economia é muito grande por você não ter esse deslocamento, sem falar dos riscos. Né? Existem alguns estudos também, aqui tem as fontes, né, depois você vai saber com mais detalhe, mas da fixação do aprendizado utilizando esse tipo de ferramenta. Então a simulação virtual ela traz uma fixação muito maior do que você ter um conteúdo em audiovisual, por exemplo. E aqui a porcentagem que essa pesquisa fez, entrevistas com empresas que aplicaram simulação e o tempo ali mais ou menos que eles demoravam para ter um retorno de investimento. Então a gente vê que uma grande parte dos entrevistados lá tinham um retorno já nos primeiros 12 meses, né, que são essas duas primeiras colunas, mais de 50%. Algo que tem sido bastante aplicado em simulação também é o uso de analytics para a coleta de dados de simulação. O palestrante anterior até comentou disso do simulador do Detran, que você pode coletar qualquer tipo de dado que você quiser na simulação, todos os inputs que o usuário fizer, você pode ter sensores com rastreamento de eye tracking, né, para ver a atenção do usuário, e tudo isso ser utilizado tanto para avaliar aquela pessoa que fez o treinamento, tanto para entender mais sobre o processo mesmo. Se muita gente está errando essa mesma coisa aqui, aplicando Big Data, você consegue descobrir isso. Se muita gente está errando essa mesma coisa, o que está acontecendo? Né? Será que o processo está errado e não essas pessoas? E aí isso você também poder utilizar isso para mudar o seu processo. Esse aqui foi um simulador que a gente fez lá no Senai de normas de segurança do trabalho, e a gente utilizava exatamente isso. O cara esqueceu de colocar o capacete na hora de sair para fazer aquela operação. E aí a gente vai guardando essas informações e depois, por exemplo, todo mundo sempre está esquecendo esse mesmo equipamento de proteção. Talvez ele não esteja localizado numa área que fique clara que o cara tem que pegar antes de sair para trabalhar. Aqui algumas áreas de aplicação, né, basicamente a gente pode aplicar a simulação em qualquer área. Eu tinha colocado alguns cases aqui, eu vou correr um pouquinho porque o tempo está acabando, né? A gente tem casos de utilizar a simulação para test drive. Você pode tanto ter numa concessionária ou as pessoas fazerem um test drive para conhecer o interior do carro, conhecer um pouquinho de casa mesmo com os seus produtos. A White Martins fez um projeto bem interessante que eles faziam inspeção remota com realidade virtual, então as plantas eram digitalizadas em 3D e os inspetores remotamente podiam colocar o óculos e andar pela planta e fazer a inspeção, com uma redução de custo de 70% lá na produção deles. Aqui uma manufatura em realidade virtual da Fiat, onde eles fizeram toda a linha de produção, linha de montagem do carro, e aí ver a questão de ergonomia, das peças estarem bem posicionadas, tudo isso para otimizar a produção, né? A gente tem vários dispositivos de interação, então hoje tem muita pesquisa e muito investimento em novas formas de interagir com a realidade virtual. Então você fazer rastreamento do corpo, você fazer reconhecimento de comandos de voz, dispositivos de interação inversa também, né? Você não só mostrar imagem, mas áudio tridimensional, feedback tátil, né? Você usar luvas que vibram quando você toca em coisas virtuais, para dar uma sensação de que você está tocando naquilo fisicamente também. E aqui eu vou ter que correr, né? Algumas tecnologias novas, recentes e futuras aí, então o HoloLens da Microsoft, que dá essa sensação de realidade aumentada no ambiente. Isso aqui tudo está em celular já, então já são tecnologias que todo mundo já tem acesso, já são celulares nem tão caros mais, que você consegue fazer uma realidade aumentada que se encaixa aí no ambiente de uma forma bem simples. Existe muito investimento em óculos de realidade aumentada para aplicação na indústria, né, para você utilizar no dia a dia da indústria, alguns que funcionam como equipamento de proteção e alguns que não, pelo menos não atrapalham, para você poder realmente usar no chão de fábrica, na planta. Dispositivos de realidade virtual portáteis, que eu mencionei antes, de luvas, de você poder rastrear o corpo do usuário dentro da aplicação. E aí, concluindo, né, a realidade aumentada é um mundo, a realidade virtual, desculpa, é um mundo, assim, ela pode ser aplicada de várias formas.
E ela já tem sido bastante utilizada nas indústrias aí para treinamento e para processos. E aí reforço o que eu tinha mencionado antes. Quem tiver interesse, a gente está de portas abertas para receber vocês lá em Benfica e apresentar o que a gente tem desenvolvido lá. Obrigado.